Eu estive aqui, vai não vai, se gravo o podcast. A minha voz não está nas melhores condições. Agora ao iniciar, hesitei no olá, tive receio de gaguejar no olá. Vamos dizer Cami, esqueçam esta piada. De momento tenho comichão no nariz e na barriga e não é descartar a hipótese que o meu estômago comece a ronronar em virtude de ter comido uma bananinha que nem era das maiores. Esquecem deste prelúdio onde me apresento vulnerável, supondo que isto não é uma simulação e eu fiz de propósito para me começarem a ver como ser humano. Vamos começar de modo sério, como é nosso penágio. Olá, o meu nome é Roberto Gamito e este é o Seinfeld. Para os mais distraídos, Seinfeld Podcast, que versa sobre a série com o mesmo nome. Seria engraçado que o podcast se chamasse Seinfeld e abordasse episódios dos Batanetes. Seria engraçado até o terceiro episódio e depois não me passaria um cartão. É aquela gimmick que fica engraçada durante 2 ou 3 episódios, uns minutinhos, mas depois redunda numa série absurda do Bruno Nogueira, princípio, meio e fim. O absurdo é a coisa mais enfadonha quando descortinada a fórmula. Vamos respirar fundo. Essa tese, essa hipótese segundo a qual haverá alguém, supondo que eu sou alguém, é logo uma hipótese um bocado avantajada. Não está descartada a hipótese de eu fazer um dia uma série mais curtinha. Não vou dissecar todos os batanetes, mas sei lá, 5, 6, 10 episódios, por que não? 7 episódios, uma minissérie a dissecar batanetes, por que não? Por que não? Faz falta. Vamos ignorar isto, depois perder-nos-íamos em detalhes. Hoje trago-vos, agora tenho vontade de arrotar, hoje tenho o 4º episódio da primeira temporada, Male Unbonding, e o Seinfeld entra no episódio com um segmento stand-up, pegando na premissa que os homens gostam de arranjar coisas. Vai por aí fora, os homens são atraídos como zombies para a bricolagem, ele dá o exemplo do berbequim, é um marcador de tempo. Embora esta faceta masculina não se tenha extinto, não é tão omnipresente como era há décadas. Isto, de facto, na época em que o Seinfeld fez aquele número de stand-up, estava em todo ao lado. Muitas vezes já fiz larachas sobre aquele vizinho que ao domingo acha: a minha parede ainda não tem estantes suficientes, não tem prateleiras suficientes, tenho de dar uso ao berbequim. Comprei o berbequim em promoção e se eu estou em casa não posso estar parado. Estar em movimento em casa, das duas uma, ou é exercer violência doméstica, que tem horas certas. Uma pessoa não acorda à mulher de manhã para lhe dar no focinho, é só depois do lanche. Aí é que é uma hora humilde e civilizada para bater no nosso cônjuge. De manhã sobra-nos tempo e das duas uma, ou temos uma horta e vamos para lá cavar e dar pontapés em lagartas, ou enchemos as paredes de prateleiras. É a opção escolhida. Queixo-me disso, no entanto, tenho de ver a cena panoramicamente e, noutra altura, em vez de ter um vizinho com o berbequim, teria provavelmente 30 vizinhos à minha volta, em uníssono, como se fosse uma orquestra da bricolage patrocinada pela Maximat. Estamos numa época completamente diferente, não está completamente extinto. O que sucedeu foi uma metamorfose. Gostamos de arranjar coisas, sim. No entanto, há aqui um fator que provavelmente dinamitou a nossa relação com a bricolagem. Provavelmente um dos fatores da angústia, antes da ansiedade vem a angústia, ou melhor, está na base disso tudo, do homem. Nós não sabemos o que fazer com as mãos e por isso enverdamos pela pornografia. Não é porque gostemos, é porque, em faltando bricolagem e paciência para a mesma, não nos resta outra alternativa. Eu recordo destes tempos em que, em todas as casas, havia um homem a fazer qualquer merda. Um fenómeno que era, todos os homens desmontavam uma cena, por exemplo, uma moto ou um carro. Havia homens cujo passatempo era comprar um carro velho e desmontá-lo todo e montá-lo. Para quê? Há a possibilidade dele voltar a andar? Não se sabe. Mas é o entretém dele. As motas e os carros eram os legos dos homens de antigamente. Hoje, isto pode existir cá dentro. A necessidade de construir, de pôr mãos à obra. Só que, em virtude da nossa paciência se ter dinamitado, temos janelas muito curtas de paciência, não é possível que um homem se dedique tanto tempo à construção e à desconstrução, à montagem e à desmontagem de uma moto ou de um carro. Ao tirar o volante pensa, o que é que eu estou a fazer para a minha vida, pá?
E o que é que sobra? Sobra pessoas de cabelo grisalho a fazer legos. Os legos, que por um lado pode ser um vício ainda mais caro, no entanto gostaria de ter um psicólogo ao meu lado para analisarmos a concretização de cada projeto. De qual dos projetos o homem retira mais prazer? Reconstruir um carro, ou reconstruir seja o que for, até pode ser uma cadeira de Vime, ou Legos. Parece-me que os Legos é uma performance. É alguém que não quer sujar as mãos em óleo. Extrapolações malucas. Seinfeld dá o passo seguinte e aqui aproxima-se, sem saber, uma espécie de profecia dos nossos tempos. De facto, nós gostamos de bricolagem, mas o que há são dois grupos, aqueles que põem as mãos na massa e os observadores, que mais não são, se descortinados, os palpiteiros, aqueles que, em havendo confiança, começam a dar palpites, que podem, eventualmente, saber da poda, mas a miúdo não sabem nada. E este grupo, os observadores, os lançadores de palpites, que existem na vida e nas redes sociais, aumentou grandemente, ao contrário daqueles que põem a mão na massa. Digitalizámos a bricolagem. Provavelmente as pessoas que antigamente punham as mãos na massa a usar berbequim, hoje usam berbequim num jogo de simulação. É a bricolagem possível, não há bela senso não, é menos barulhento, mas é mais danoso para o meio ambiente, energia e por aí vai, e até pelo facto de ser uma bricolagem de sedentário. Já fizemos a análise sociológica do bricolage, o Seinfeld vai por aí afora, queremos lançar palpites e se quisermos dar aqui um apontamento final, a bricolagem e esta interação de quem chega depois para dar palpites é a forma mais civilizada de chatear o vizinho sem recorrer a espingardas. De facto, há homens que assentam a sua honra na prática do bricolage. Esta pessoa que se aproxima de quem está a fazer bricolagem sabe disso. Um comentário pode explotar ali um azedume que fica durante décadas. Aquele tipo diz que eu não sei pôr prateleiras. O Seinfeld continua, ouvimos um berbequim, é como um apito para os cães. Neste particular, creio que houve uma mudança. Em vez de nos aproximar, de nos atrair, cria repulsa. A síntese disto é que o homem reage, no parecer do Seinfeld, o homem reage caninamente à bricolagem. O berbequim é como se nós lançássemos uma bola de ténis a um homem de meia idade. Tem de ir atrás, não há hipótese, não temos escolha. O livre-arbítrio do homem de meia idade cessa quando houve um berbequim. No entanto, as gerações mais novas já se imunizaram ao berbequim. Até porque suspeito que a indústria dos fones, os estancadores de ruído, é muito para combater a nossa avidez por bricolagem. E se calhar se explica a qualidade até do bricolagem produzido. Nós não sabemos fazer nada em casa. Isso são outros particulares que não interessam desvendar aqui. Porventura, no vosso círculo de amigos, já ouviram coisas do género? Eu gostava de fazer coisas com as mãos. Não levando já para o lado maroto, até porque já houve uma piada no início deste episódio, a masturbação está sempre à mão de semear, é sempre uma possibilidade, seja em horário laboral, seja em horário pós-laboral, haja cansaço ou energia, a punheta está disponível e isso pode ser lido como tem poucos direitos. Se humanizássemos a punheta, tínhamos de lhe dar um período de indisponibilidade. É isso que nos torna humanos, é a possibilidade de estarmos indisponíveis, como diz o último livro do Byung-Chul Han, Sem Respeito. Onde é que fomos? O que de facto acontece atualmente é que muita gente se desdobra em horário pós-laboral em atividades sazonais, periódicas, episódicas, era esta a palavra que eu procurava, sei lá, olaria, fazer pão, qualquer coisa que entretenha as mãos. No entanto, como não se prolonga no tempo, não nos efetivamos enquanto manobradores entusiasmados dos nossos atos. Não vemos uma obra a crescer à nossa frente. Não somos, nem de perto nem de longe, o Miguel Ângelo, que, diante do bloco de pedra, vê um David gigante com uma pila pequeníssima a emergir daquele bloco informe. Uma hipótese deslocada do beat do Seinfeld, ele não podia chegar aqui, pois o seu tempo era outro. Será que a bricolagem caseira está em declínio em virtude do smartphone? Onde é que a nossa mão anda?
gostava de andar em certos sítios. Se é uma mão desprivilegiada, normalmente vemo-la num sítio muito específico, numa piscina muito curta, num quintal muito reduzido, no quintal dos pixels, no smartphone. É onde a nossa mão se treina, se cansa e isso tem consequências. Como já pessoas com estudos disseram, os gestos finos morreram. Gestos finos esses que eram necessários à bricolagem. O smartphone e por arrasto as redes sociais mataram a possibilidade da bricolagem. É um acrescento, isto tinha de ser transformado em comédia, mas não é para aí que eu quero ir. Eu quero é pensar no raciocínio em como ele é epocal, pertence àquela época, muito dele chegou até nós, mas a mudança é a síntese de duas ideias que apoquentam o homem desde o início dos tempos. Está presente na Ilíada. É o eterno retorno ou a mudança permanente. São as duas coisas em simultâneo. A síntese é a bricolagem está cá, mas já não está cá com o mesmo fulgor em virtude de algo que se intrometeu tão fulgurantemente nas nossas vidas como o smartphone e a sua matilha de ecrãs. Gastamos os nossos dedos, as falangetas estão treinadas em gestos simples, né? Fazer a cruz, movimentos de cima a baixo, movimentos laterais. Esses gestos são insuficientes quando é chegada à altura da prática de bricolagem. O Seinfeld ainda continua a comentar a cena em que o observador revela a sua verdadeira natureza. De facto, não é bem um observador, ou melhor, acumula funções. O que ele é, na verdade, é um inspetor. Ele está a inspecionar o trabalho que está a ser feito. E essa pessoa que, porventura, até apareceu com uma boa vibe, gostaria de ajudar, mas de facto o que ele quer é fazer um questionário. Nós, pessoas maduras, sabemos, ou trabalhamos ou respondemos a questionários. E o questionário, pelo menos segundo o meu parecer, está nos antípodas do sentimento que é extraído da bricolagem. Eu estou a romantizar isto, mas a pessoa que faz bricolagem é para espairecer, ganhar uma certa tranquilidade. Eu já vi nas caras dessas pessoas, eu só fui um observador. Não sei se alguma vez na vida, provavelmente um gajo cede, nunca é perfeito em nenhuma das suas características. Mas, por norma, sou um observador. E aquilo que eu observo na cara de quem faz bricolagem ao fim de semana é uma certa felicidade. Aqui sou feliz. Enquanto houver prateleiras para pôr na parede, eu sou uma pessoa feliz. Quando acabarem, aí, suicídio. Se calhar foi essa a razão pela qual começaram a aparecer as vedações à volta das grandes obras, para afastar os curiosos. Só que o curioso, por ser curioso, não vê o obstáculo enquanto obstáculo, vê como desafio. O curioso das obras foi um dos primeiros empreendedores. Se houver buracos na vedação, ele usá-los-á certamente. E se não houver buracos, nós trepamos. Não há alegria maior, que eu já assisti a isso, quando há essa vedação, mas a obra prolonga-se muito e essa vedação começa a ceder. E de repente aquilo que era uma fortaleza inexpugnável revela a sua fragilidade. E volta e meia, intromete-se um velho por aí fora. E há um velho numa obra qualquer porque estava ali um buraco e ele já está. É um inspetor de uma obra qualquer. E isto é bonito. Se quisermos deitar outro olhar sobre esse velho que se intromete numa obra, ou seja, é o forasteiro da obra, podemos dizer que o velho, nessa obra grande, é o representante desse homem antigo que gostava de dar o palpite. Mais uma vez, parece-me um marcador do tempo. Não há assim tantos, até porque a sociedade está atomizada. E se está atomizada, está também murcha nesta dinâmica entre quem opera na bricolagem e o observador da bricolagem. Nós temos receio do outro e isto apanha por tabela também. Entramos na série propriamente dita, em que o Kramer está ao telefone, acontece uma coisa que já não é muito comum. Fui alvo disto, identifico-me, uma coisa rara, identifico-me um pouco, já me identifiquei mais com o humor e com a vida. O momento em que o Kramer passa o telefonema ao Seinfeld, aquele movimento que assustava tanta gente, toma o telefone é para ti. E normalmente era assim. Foi exatamente o movimento que tanto nos atormentava. Passarem-nos o telefone com o mínimo de informações. Não sabemos com quem vamos falar, não há preparação mínima. Olhando para a cara dessa pessoa, está confortavelmente a falar com esta pessoa e de supetão num estalar de dedos toma é para ti. E nós não temos forma de dizer que não, causava-me calafrios. Atualmente não temos isso, não me recordo da última vez que alguém, porque toda a gente tem um telefone, a tradução deste gesto atualmente é só o simples ato de atender um telefonema. Nós não sabermos quem é que está do outro lado.
Há esta ansiedade de ouvir a voz do outro. A voz humana tornou-se potenciadora da ansiedade. Nesses tempos recuados, a voz humana ainda não tinha esse poder, era mais sermos apanhados em contrapé. Agora vou falar com uma pessoa que não sei bem como é que... porque já houve uma conversa antes. E é o que aconteceu nesta cena. Fomos apanhados em médias res. A conversa já está a decorrer e agora tenho de apanhar o que aconteceu. É muito engraçado que eu já não me recordava deste tipo de interação. Chegámos ao ponto central deste episódio, as amizades de infância, a quebra de uma amizade, mas sobretudo, e é isso que dá o título ao episódio, amizade entre homens. E isto é mais intemporal do que se calhar o Seinfeld pensava na altura. Este é mesmo um ponto que eu vejo discutido até demasiado, até pela rama, por dois humoristas portugueses como o Salvador Martinho e o Bruno Nogueira. No Bruno Nogueira é mesmo um dos temas mais recorrentes, a amizade e a forma como se separa de um amigo. É uma forma que até revela a fragilidade com que ele olha para o mundo. Ele só vê o outro de forma unidimensional. Se o outro não for uma cheerleader ou tiver aquela ou outra característica, então é para ser arredado. Pensavas que tinhas passado o casting? Não, o casting é perpétuo, sai. O humorista e a pessoa contemporânea, pelo facto de estar a ser gravada, há momentos que revela os bastidores da sua visão e põe tudo em pratos limpos. E na amizade, tanto do Bruno Nogueira como o Salvador Martinha, chega a ser assustador e é uma marca até do tempo. É uma marca do tempo, da sociedade atomizada, mas também é uma marca do privilégio. A forma como estas duas pessoas entendem a amizade. O Seinfeld aqui foi vanguardista, deu um salto. Eu estava a pensar o mundo em várias décadas. É um assunto que sobreviveu e tornou-se ainda mais intenso. A amizade era vista toscamente na forma como é elaborada neste segmento do episódio. É quebrar uma amizade, mas não se quebra uma amizade, é um homem. Nós arranjamos novas formulações, mas o problema persiste. Dando um lamiré do que acontece no episódio, a amizade na infância obedece a critérios muito diferentes, muito fluidos e até parcos. E se der o caso de aquela pessoa nos acompanhar pela vida adulta, chegamos a adultos, porém o amor ao ping-pong que nos unia aos 10 anos começa a parecer insuficiente, sobretudo se o outro tiver opiniões ou dinâmicas com os outros que não têm nada a ver connosco. Realmente, na infância, e isto cada um viveu à sua maneira, não sei se as gerações mais novas se identificam fortemente com o que eu vou dizer, mas quando eu era puto, na praia eu acho que é o melhor exemplo, um gajo chegava à praia, de cuequinhas, com o pirilau diminuto e temos uma bola, dávamos um chute, apareciam 3 putos, éramos os melhores amigos. Caga-nos conversas, gostas de bola, eu gosto de bola, vamos jogar à bola, somos amigos. Não era preciso preencher o inquérito, nem obedecer aos critérios do Bruno Nogueira e por aí vai. Enquanto criança, o que nós esperamos do amigo é que possamos gritar em conjunto e se as coisas correrem mal, seres alvo de 2 ou 3 batatadas. Mas a coisa resolve-se. A diplomacia não precisa de ingressar na amizade dos putos. 3 batatadas, 3 pontapés, ele jogou uma bola aos cornos, está bem, come um cornete e reata a amizade. Não é preciso virem velhos não sei de onde, de jatos, para dar passou-bens, para que tudo fique na mesma. Os mísseis continuam. O cessar-fogo, o cessar-fogo de 2 crianças resolve-se. Come um cornete, senta-te aí um bocado, chora um bocado, um gajo faz uma piada e aquela alteração na expressão do puto em que está a chorar e dá-se conta, isto se calhar não tem efeito, vamos jogar a bola novamente e tudo se repete. É o mito de Sísifo aos gritos. Às vezes há pessoas a rir. O Seinfeld, se fosse uma mulher, saberia o que fazer. A relação azedava e acabávamos. Esta deixa é duplamente venenosa, porque é verdadeira, mas também revela um estereótipo. Há um estereótipo que era relativamente forte nestes tempos. Ele continua cá, só que muitas vezes invernizado. É difícil chegar a ele atualmente. Antes estava mais escancarado, que o homem era simples, a mulher era mais comunicativa, o homem não sei o quê. Isto mais ou menos persiste. O homem foge à sua natureza. Aliás, o homem está num ponto em que não sabem o que é. Há um livro chamado Ponto G,
desejo masculino, qualquer coisa assim desse género, do antropólogo. Eu não sei se estou a dizer o subtítulo corretamente, envereda por aí. O homem está numa situação muito pior do que a mulher, no sentido em que desconhece completamente. E isto é visível nestas interações. Nós, como somos falhos na comunicação, por norma, na maioria, estatisticamente, proverbialmente, temos dificuldade nestas coisas. Somos muito bons quando... E isto é uma caricatura. Evidentemente, há homens, às tantas parece um influencer. Sim, não, mas há um outlier e eu pego no outlier porque justifica a minha narrativa positiva e vamos expandir o outlier até que ele sirva uma fórmula. Isso também me mete nojo. Esta frase parece simples, mas condensa muita coisa. Se eu fosse uma mulher, saberia o que fazer. A relação azedava e acabava. As interações com os homens pautam-se por rituais diferentes. E aqui o álcool e as interações fazem com que o azedar não seja um patamar antes do fim. Não sei se é muito típico dos dias de hoje, mas se recuarmos umas décadas, era comum que o homem desentender-se a ponto de andar à batatada com o outro e esse fosse o ponto em que a amizade desabrochava até um ponto absurdo. Ali era o pacto de sangue. Nas mulheres, eu não sei se isto acontece. Eu não costumo ver pancada entre mulheres, mas não conheço nenhuma história em que, a grito está, vou recorrer-me ao estereótipo, a pegar nos cabelos e o cara chapadão e o cara... Sei de histórias, 2 aspirantes a Wolverine à porta de uma discoteca, a esgadanharem-se todos e só que não regeneram, ao contrário do Wolverine. De corrida a Zaragata, não tenho conhecimento em que isso promovesse a amizade até níveis já mais alcançados. O homem... A pancada, a zanga não é impeditiva, o azedume não é impeditivo para a amizade prosperar. E parece-me que esta diferença é muitas vezes descartada. E ao pensar nisto, teve uma epifania. Se calhar é mesmo por aqui. Temos de tratar do assunto como se o amigo dele fosse uma mulher. E o que se segue é mesmo uma paródia a uma relação amorosa que termina. Durante a conversa que ele tem com o amigo num restaurante, recorrem a todos os estereótipos que nós associamos a uma quebra de relação. É lindo. Ao princípio parece que é a espaços, mas depois torna-se mais consistente. A cadência de clichês e lugares comuns que nós associamos à quebra de uma relação, ao facto de uma relação acabar, é vertiginoso. O Seinfeld diz: sinto que tenho de sair com outros homens. Não estava à espera que isto me fizesse rir, no entanto levou-me para um sítio. Este tipo de reação, o que é que acontecia e o que acontece? O homem dificilmente é grandiloquente no que toca às relações. Sempre preferiu o distanciamento, o afastar-se. E quando damos conta, a coisa aconteceu, um afastamento tácito. E dessa perspectiva, eu acho que o homem, enquanto elemento de uma amizade, foi o inventor do ghosting. O ghosting foi inventado na relação de amizade entre macho-macho. Desaparecemos pura e simplesmente. Há uma deixa que o Seinfeld tem com o Constanza em que somaria isto tudo, a incapacidade de dizer aquilo que nós queremos dizer em relação à amizade que nós achamos que está condenada a fracassar. Tenho de esperar que ele morra. Acho que é a única solução para me livrar desta relação. Isto, apesar de ser uma hipérbole, às vezes, se calhar é a única situação. Entra mais uma vez numa secção de stand-up. Há uma união entre o stand-up e o que está a acontecer na série. Às vezes não há. Neste episódio estão coesos, ou seja, o stand-up dá-nos outra forma de abordar aquilo que está na série e vice-versa. São duas leituras paralelas e comunicantes. Pega na ideia que os homens podem tornar-se amigos por quase nada, ou seja, é pegar na ideia da infância e, de facto, a leitura precoce que podemos fazer daí é que o homem não envelhece, não matura em termos de cérebro. Seja isso o que for. Às tantas até é para nosso bem. Os critérios são ligeiramente diferentes, não é a bola que saltita e que nos faz amigos, mas nós não somos muito exigentes no que toca à amizade. É evidente que isto é uma leitura apressada e, se calhar, atualmente diz-nos menos. Nós tornámos-nos muito mais exigentes e, se calhar, a exigência não é a palavra certa. Tornámos-nos mais medrosos. É o medo do medo, que é o medo primeiro. E como o outro pode trazer-nos o terror, nós burocratizamos o caminho até à amizade. Daí entrávamos noutra análise. Se virmos uma amizade como uma coisa superficial,
tudo que a amizade não é. Os amigos de copos. Amigos de copos, se formos frios, é um oxímoro. Ou é de copos ou são amigos. Se estão confinados a um determinado reduto e é uma espécie de entretenimento, é uma espécie de amizade transformada em mercadoria. Perceba, há aqui qualquer coisa de verdade e este grão de verdade sustenta todo o stand-up. E na altura parece-me que este entendimento vigorava, ao contrário dos nossos tempos, em que complexificámos um bocadinho a nossa noção do homem e a forma como ele se relaciona com outros homens. Se pegarmos nesta ideia enquanto regra, desde o puto até determinada idade, nós tornamos-nos amigos, às vezes simplesmente por partilharmos as mesmas coordenadas com outra pessoa. Não é preciso mesa de ping-pong, não temos interesses nenhuns, pelo menos aparentemente. E isso pode ser bom ou pode ser a razão pela qual a amizade vai ruir mais tarde. Sim. Um dos traços mais comuns até agora, nós estamos ainda no 4º episódio do Seinfeld, é ver o homem como um animal básico. Ideia que foi transportada para os nossos tempos e vemo-la a ser ping-pongueada, quer em aulas mais esquerdistas ou mais direitolas. É uma ideia que reúne consenso de ambas as partes, que é coisa rara. Esta ideia não me amedronta, estou confortável com ela, mas parece-me que ela surge sempre com a ambição de não nos fazer pensar, para que a conversa morra logo ali. Embora o homem possa não ser o animal mais complexo, no entanto, não é tão unidimensional como nos querem fazer parecer. E o Seinfeld avança, os homens só falam de desporto e gajas. É verdade. No entanto, hoje se calhar já não é bem assim e podíamos dizer, estamos mais evoluídos, que é logo o que nós dizemos quando não sabemos o que havemos de dizer. Não sei, se trocarmos o desporto e as gajas por cripto e empreendedorismo, acho que ficámos a perder. Acho que ficámos mesmo a perder. Evidentemente, se frequentarmos uma taberna, há pessoas a falar de desporto, gajas e carros. Se quiséssemos expor à antiga Santíssima Trindade. O desporto, as gajas e os carros. E eu dei-me conta que não falo com muitos homens, se calhar em virtude disto. São assuntos que me interessaram em tempos. Eu desporto, sei muito pouco. Já fui um adepto ferranho que sabia todos os nomes relativos ao clube que até então me apaixonava, o Sporting. Hoje vejo-me à rasca. Sem ser o presidente, eu vejo-me à rasca para dizer outro nome. Glórias lá para trás, sim senhor, mas não sei. Desliguei-me completamente. Houve um corte entre mim e o clube que eu gostava. E as gajas, já falei mais. Não sendo um conhecedor por ir além destes dois assuntos, podia juntar os carros, que é um assunto que também não me interessa por ir além, e os assuntos que me interessam a miúdo não são motivo de interesse por parte dos outros, que é livros, literatura, filosofia, poesia, e aqui podíamos entrar para um campo muito lateral, nota de rodapé, são assuntos especiais na medida em que são assuntos que muita gente em esferas mais elevadas gosta de se associar a eles, a literatura, a poesia, a filosofia, mas são essencialmente performáticos. Por se vocês souberem mesmo destes assuntos ou forem amantes, apaixonados destes assuntos, não é preciso mais, não é preciso diplomas. Facilmente o outro se desmorona enquanto apaixonado destes mesmos assuntos. Afinal, tu achaste que tinha uma aura saber ou gostar disto, mas não percebes nada. Não percebes nada, estás a confundir tudo. E este homem, e eu dou-me como exemplo, torna-se um ermita na impossibilidade de falar com os outros, porque os temas que me interessam não são partilháveis com a maioria das pessoas. A não ser que eu parta numa jornada pelo mundo em busca destas pessoas, estou condenado a estar a falar para o boneco, para as paredes. Bom, isto é uma hipérbole. Como é próprio da comédia, o Seinfeld torna isto uma hipérbole. Se o homem se visse despojado destes dois assuntos, as mulheres e o desporto, diria qualquer coisa, o que há no frigorífico. Ou seja, recuávamos até um estádio primevo de animalidade. O Seinfeld vê o homem como um animal, mas se retirássemos estes dois assuntos, nem sequer quase havia necessidade de falar. É a simplificação do homem. É um tema que já é recorrente nestes 3, 4 episódios do Seinfeld. Segue-se a conversa propriamente dita com o amigo. Há uma frase que me fez rir
E também pensei, ok, há aqui uma espécie de callback oculto, porque na conversa com o Constanza ele faz questão de dizer que o amigo em questão do qual ele se quer apartar não liga bem, e ele faz experiências em que diz coisas absurdas e dá-se conta que para ele é igual ao litro, e ele saca esta frase, aliás várias, ele é umas atrás das outras, para o mais desatento não se dá conta na primeira, dá-se conta à segunda, à terceira ou à quarta, mas esta frase, estava a pensar ir ao Irão no verão. A frase em si é engraçada, mas é cómica principalmente porque o Seinfeld alerta-nos lá atrás. E continua perante a indiferença, o alheamento do amigo. Até que acaba o churrilho de coisas disparatadas e segue com esta acho que não devíamos voltar a ver-nos. E aí começa a paródia de uma relação que termina. Tendo em conta que minutos antes houve a frase estava a pensar a ir ao Irão no verão, envolvidas umas deixas, acho que não devíamos voltar a ver-nos, há uma beleza. Esta frase, como aparece numa moldura de frases desconexas, fez-me pensar nela de outro modo. Foi um gesto do Champiano. Embora a coisa estivesse preparada para tal, aquelas frases levam-nos para um lado e depois somos conduzidos para aquilo que esperávamos. Acho que não devíamos voltar a ver-nos. É estranho numa relação homem-homem. Comecei a pensar em que outras situações seria estranho. Relações essas que hoje ganharam relevância, sei lá, o barbeiro. Seria aplicável? Após um corte olhávamos ao espelho, isto não está de acordo com as minhas preferências. Sabes? Acho que não devíamos voltar a ver-nos. E repetíamos isso em várias cenas, pessoas com as quais temos uma relação, sei lá, o nosso padeiro, o padeiro ao qual recorremos porque gostamos do pão, começou a falhar-nos. Acho que não devíamos voltar a ver-nos. Há aqui qualquer coisa que espoleta logo a dor. Segue-se o churrilho de lugares comuns, esta amizade não está a funcionar, não temos nada em comum. Se isto não fosse claro até agora, a deixa seguinte é o zénite da clareza, não és tu, sou eu. É mesmo muito engraçado, porque apesar de já estar a nu o que é que está a acontecer neste fragmento da série, esta frase num contexto real é muito engraçado. O contexto da série é engraçado, mas transportá-la para a realidade, isto é muito engraçado. Pensar na possibilidade de um homem que está a falar com outro e quer acabar uma relação, coisa já atípica nestes moldes, e termina com esta frase, ou melhor, pós-facia todo este rol de deixas com não és tu, sou eu, tem muita graça. Estávamos a ouvir da parte do Seinfeld e aqui tornou-se claro para o amigo desnorteado, para o amigo aliado. Começa a desculpar-se, eu sei que telefono muito. E começa a chorar, coisa que apoquenta ao Seinfeld e o faz recuar. Tu és das poucas pessoas com quem consigo falar. Fecha bem esta ideia que o homem é falho na comunicação. Ele acha que aquilo que está a acontecer ali, que mais não é que uma tagarelice, pelo menos da parte dele, do amigo, e do Seinfeld em parte também, não é uma verdadeira conversa. Extrapolando para um assunto mais largo, e se calhar diz-nos mais hoje do que dizia na época do Seinfeld, as conversas são conversas performáticas e por isso não são conversas, são sessões de tagarelice. Porque se adentrássemos naquilo que queríamos dizer, ele não se dá conta que aquilo que aconteceu até ali não é falar, aquilo não é... Pois dá um contraste, ou seja, ele acentua isto. Eu sou o teu maior fã. Eu até digo às pessoas onde é que os teus espetáculos. Fecha de uma forma agridoce. Acabar uma relação é sempre dolorosa. Mesmo em volta neste humor é sempre dolorosa. Há aqui um subtópico que é a conversa. Não sei se era a intenção do Seinfeld, mas levou-me o pensamento para aí. A conversa é uma ideia que é simultaneamente subestimada e sobreestimada. Nós gostamos de conversar, no entanto não estamos bem a conversar. Se pensarmos nos podcasts atuais não há uma verdadeira conversa, pois isso obrigar-nos-ia a ir para sítios se nós sinalizamos isto é deep e etc. Isto não acontece na vida real, ou melhor, atualmente acontece porque nós somos permeáveis a tudo o que nos rodeia e se estamos mais tempo nas redes sociais do que na própria vida, é evidentemente que a contaminação é difícil de travar. Bom, mas isso seria outra leitura ainda. A respeito da conversa, queria adicionar uma coisa que me foi
exibida neste episódio. Nós gostamos de conversar. É evidente, há pessoas antissociais, mas por norma, pelo menos gostamos de conversar com o nosso grupo em que damos larga ao nosso palavreado. Nem entrando nas distinções, o que é uma conversa, tagarelice, se é papaguear, se é uma guerra de slogans. Isso seria uma análise mais fina que não me importa agora aprofundar. Se a coisa for dita, gostamos de conversar, assim no abstrato. No entanto, se alguém disser, nós temos de conversar, aí se tivéssemos que responder, diríamos, não, eu não gosto de conversar, eu prefiro silêncio. O termo conversar e conversa é polissémico. Mediante o tom, dá-nos uma leitura completamente diferente. Depois há a cena engraçada, em que o Constanza vai ao banco com um pote cheio de moedas, muito por culpa da interpretação do Constanza. Ele é bastante bom. Mais à frente, um pormenor que facilmente passa despercebido, o Kramer, começamos a perceber um traço de personalidade dele, o empreendedor. Não é? O empreendedor, ele acha que está diante de um bom negócio, que é pessoas fazerem pizzas em casa, e isso despertou-me aqui uma coisa adormecida. A figura do empreendedor sempre existiu e era nos moldes do Kramer. Aí tenho aqui um bom negócio. Todos nós conhecemos um tipo destes quando éramos pequenitos. E esta figura era sempre ridícula. Mal saía, este gajo, coitadito. Era quase o tantã que se soube valorizar. E este tantã agora é reconhecido. Este gajo que era apodado como lunático e descartado e não passes cartão ao que ele diz, é a forma como é caricaturado. Hoje, o Kramer, nesta situação, é claro que ele está envolto numa personagem e que lhe daria logo uma inclinação para interpretarmos da mesma forma, mas esquecendo esse lado, esta figura foi otimamente valorizada nas últimas décadas. O empreendedor saiu da sua condição de tantã para visionário. O tantã hoje é a figura diante da qual, o tantã empreendedor, perdoe-me a redundância, é a figura diante da qual nos ajoelhamos, diz-nos o que fazer. Em vez do desdém do Seinfeld, hoje curvar-nos-íamos e diz lá onde é que eu tenho de pôr o dinheiro. Já me tinha esquecido disto. Esta figura existia. Gajos que nos batiam à porta. Havia isto. E tenho um grande negócio. Está bem, vai-te embora. Vai-te embora. E hoje, o Bitcoin, vamos. Os NFT, vamos. Não é? Até o governo, fazendo uma análise psicológica ao governo, o governo não consegue dizer não ao primeiro empreendedor que apareça com o negócio da pizza caseira. Não consegue dizer não. Se os outros estão para aí, acho eu, temos de comprar fornos e fornos para ter em casa. Depois há uma cena mínima entre a Helene e o Seinfeld, em que eles estão a pensar em ir ao café e ela diz, só vou se não tiver de conversar. É uma crítica àquilo que acabou de acontecer durante todo o episódio, que é uma conversa, uma farsa da conversa, uma performance da conversa, uma tagarelice, os custos e os ganhos da conversa, a conversa que pode acabar ou começar na amizade, e ela, não quer conversar. Paródia aquilo que é expectável que aconteça quando vamos com um amigo ao café. Não é? Continua a ser teu amigo, mas só se não conversarmos. E o final do episódio, eu acho que é um pouco redundante. Enfrenta-se um homem. E o que é que isto diz? Ou seja, enfrenta-se um homem. É muito engraçado porque fragiliza esta expressão. Ser um homem parte do princípio que nós não fugimos à situação. Pegando na ideia do Canetti, o homem, o maiúsculo só, vive em duas dinâmicas, ou em fuga ou em luta. O homem gosta, no abstrato, de dizer que é homem na medida em que luta, enfrenta os problemas, mas na prática, os problemas do dia-a-dia e a amizade é labiríntica, mas está por aí, nós não conseguimos fugir à amizade e estes problemas, mas de facto, quando somos atingidos por estes problemas, nós fugimos. Pegando nessa definição antiga de homem, nós não somos homens, particularmente válido até para a mulher. Eu acho que o homem deve estar ciente da dimensão do problema e há problemas dos quais não nos podemos afastar. Caso contrário, pomos em causa a própria concepção do homem. Nós não podemos virar costas à amizade. Tem de ser feito. Não há guião para isto. Não havia na altura, não há hoje. Cada caso é um caso e mais clichês. Mas se quiséssemos dar aqui um pós-fácil a esta ideia de temos de enfrentar as coisas como homens, em vez de estarmos a fugir, se bem que isto, em cima de um palanque, ao sabor de uma palestra é uma coisa, na concretização é outra, mais uma vez, a dualidade, o homem contraditório e não fazemos nada daquilo que dizemos. Na prática é sempre muito difícil e o Seinfeld viveu isto na pele. Ele tinha projetado o fim da relação, mas assim que a situação se concretizou à sua frente, ele não foi capaz, em virtude do outro, começar a chorar. Mais uma vez, fugiu in extremis
a acabar a relação. Há a cena muito engraçada também, que eu não referi, que ele criou uma espécie de cardápio de desculpas para tentar continuar a fugir ao amigo. Disse que tinha de dar explicações de geometria a um primo, sei lá. O amigo chega à casa porque afinal foi ao beisebol com o Kramer e deu-se conta que, ok, então o teu familiar era a Elaine. Não? Ele prefere arranjar um rol interminável de desculpas a pôr os pontos nos is. Por vezes dá-se outro caso, mais ou menos esteve nas entrelinhas, mesmo quando as coisas são ditas claramente, o outro não percebe. Nós estamos sempre a partir do princípio, como dizem alguns filósofos, que os outros falam o nosso idioma. Se o outro não quiser ouvir as nossas palavras, não há grande coisa a fazer. No entanto, podemos pós-facear isto de outra forma. De facto, o Seinfeld arranjou desculpas. Mas se calhar, e aqui pegando nas ideias mais contemporâneas do Salvador Martinho e do Bruno Nogueira quanto à amizade e a forma como eles a veem, quanto a mim, miopemente, vocês lidam com uma pessoa que não nos diz aquilo que acham que devia dizer. Tem pontos em contacto, outros pontos de divergência. Divergência, meu Deus, no abstrato sim senhor, quer pessoas diferentes, na prática não. Só podes dizer sim, eu quero uma cheerleader. Tu não trouxeste os pompons, não te quero aqui. Nós, em virtude desta sociedade veloz, da sociedade do cansaço, por muito amigos que sejamos de uma pessoa, no caso ótimo em que somos mesmo amigos, queremos estar com aquela pessoa, mas estamos todos frangalhados, a disponibilidade temporal para estar com aquela pessoa é cada vez mais curta. E isto é aplicado para os verdadeiros amigos e para aqueles que, se o casting fosse hoje, eles não passavam. Nós vamos estar muito pouco tempo com aquelas pessoas. Aquilo que acontece com o Bruno Nogueira, sobretudo, a quantidade de tempo que ele passa a pensar naquilo, quando de facto o tempo que ele deve passar com aquela pessoa é ínfimo, é desproporcional. Passas horas, dias a falar sobre aquilo e se calhar estás 1 hora com esse gajo de 6 em 6 meses. É desproporcional. Quando, de facto, depois o que acontece, nós somos obrigados a trabalhar, a conviver, a simular relações 8 ou mais horas por dia com pessoas que não nos dizem nada. Então nós conseguimos lidar com pessoas que não nos dizem nada, às vezes com pontos de vista antagónicos que outras situações eram motivadoras de sopapada e nós temos de mamar e calar. Agora, uma pessoa que um ou outro ponto já não nos diz nada, descobrimos que ele assim assado, já não pode ser amigo. Eu acho que é uma visão curta do ser humano. O ser humano é muitas coisas e em avalanche, em modo avalanche. É tudo ao mesmo tempo e estamos fechados. Este episódio foi mais longo do que eu estava à espera. Mais um sobre relações humanas. Este episódio é um belo argumento a desfavor da tese segundo a qual o Seinfeld é uma série sobre nada. O Seinfeld, até ao 4º episódio, é uma série sobre relações humanas e a impossibilidade de comunicar aquilo que nós queríamos comunicar ao outro e viver com as consequências deste erro de paralaxe, a distância entre o ato e a palavra e vice-versa. Nós gostaríamos que a coisa se passasse assim, a coisa não se passa e temos de viver com isso e com esses acertos e desacertos ao longo da vida. Parece-me que até ver a série é sobre isto. Chamo-me Roberto Gamito, este foi o Seinfeld. Façam um favor de dar as 5 estrelinhas para apoiar o projeto. Até à próxima.